Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Estamos voltando de um acampamento maravilhoso. O Senhor fez grandes coisas naquele lugar. E vocês estão recebendo filhos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Houve um derramar, ministrações, cura, libertação, entendimento da palavra. E nós estamos muito felizes. É uma alegria contagiante, uma alegria que não tem preço. E por isso eu te convido para ficar de pé, para juntos começarmos essa celebração, cantando essa canção, que fala um pouco a respeito da nossa jornada de fé. Muitas das vezes não entendemos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Às vezes temos perguntas, questionamentos. Mas quando nós olhamos para os grandes homens da Bíblia e para as pessoas que confiaram, muitos deles duvidaram em certo ponto, assim como Pedro, que andou sobre as águas e quando ele estava com medo começou a afundar, e o mestre pegou pela mão e disse: não temas. Assim como Moisés, quando chegou em frente ao Mar Vermelho e não via nenhuma alternativa, Deus disse para ele: levanta o seu cajado, porque eu vou fazer algo extraordinário agora e você verá. Essa é a palavra que nós queremos ministrar sobre a sua vida. Às vezes, se você não ver o mar se abrir, o Senhor vai fazer você andar sobre as águas. E nós temos essa plena convicção de que a nossa vida, a nossa história de fé sempre será repleta de milagres e providências do Senhor. E nós veremos cada vez coisas diferentes, maravilhosas, pois aquele que vive pelo Espírito vive novidade de vida. E que o Senhor ministre o seu coração através dessa canção, em nome de Jesus. Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas, e Ele me chama para andar sobre tua palavra. Não temos, não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás. Sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Tu és o mesmo hoje e sempre, confiamos em ti. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas, e Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás. Essa palavra sustenta os meus pés no mar.
a nossa herança. Não há outro, não há outro. E nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, pois tua palavra viva está. O Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível, e nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, pois tua palavra viva está. Que o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível, e nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, pois tua palavra viva está. O Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firme está. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás. Pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama lá, é mesmo que separar suas nossas vozes, não temos. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás. Pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. Mas que me chama lá, mesmo que acalme, e nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, tua palavra viva está. O Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Aleluia, toda a glória e honra ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor, neste lugar. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste lugar. Nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Compartilhe também dessa paz que está sobre a sua vida. Ao irmão, a irmã que está ao seu lado, declarando a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Sejam bem-vindos. Quero aproveitar também e estender aqui as saudações para você que está conosco através da internet. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz de Jesus esteja sobre o seu coração, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Pode tomar o seu assento, por favor, meus queridos. Sejam todos bem-vindos, familiares de muitos estes que estiveram neste final de semana, neste acampa.
e eu tenho certeza foi um momento preparado pelo Senhor de uma forma muito especial. Apenas algumas orientações, irmãos queridos. Se tiver espaço no meio, na sua fileira, por favor, deixe as laterais disponíveis para que os irmãos lá no fundo possam acessar estes lugares, por gentileza. Você pode dar um sinalzinho também, se tiver um lugar perto de você, para que os nossos irmãos lá possam, ser acolhidos também aqui em nosso meio. Daqui a pouco nós iremos liberar as crianças, tá bom? Vai chegar um momento aqui do culto em que nós teremos aqui as nossas queridas, a equipe da Liderança Kids, com uma plaquinha aqui na frente, indicando a idade certinho das crianças, para dar continuidade no culto delas, tá bom? Daqui a pouco, tá bom? Crianças, papai, mamãe, fiquem atentos aí, nós iremos ter ainda este momento especial para as crianças. Eu quero brevemente passar aqui alguns recados. Dia 18 ao dia 20, nós teremos na praça de alimentação, uma barraca toda especial. Estaremos lá servindo bolinho de bacalhau, hambúrguer, refrigerante, suco. Você sabe que o melhor da terra será oferecido naquele lugar, não é? Então pedimos para que você esteja nos prestigiando lá. Vai ser quarta, quinta e sexta-feira, tá certo? Também precisamos de voluntários. Talvez você, minha irmã, vai estar disponível para nos ajudar. Dê o seu nome no balcão de informação, ou você também, meu irmão, estará disponível para nos ajudar. Precisamos também de voluntários. Aproveite esse tempo aí disponível, alguns de férias, alguns estarão mais disponíveis. Nos ajude, será muito bem-vindo também a sua presença nos ajudando. Neste domingo nós estaremos celebrando o culto especial de Natal, com este tema: onde está o Natal? Lembrando que neste domingo nós teremos o culto somente à noite, às 19 horas, com este tema tão especial. Encorajamos vocês a estarem aqui conosco, convidando mais pessoas para estar. Será um tempo muito especial para celebrarmos realmente o sentido do Natal. E a nossa programação final de ano, importante você ficar atento, nós não teremos cultos nos próximos domingos pela manhã. Atenção, no dia 22 e também no dia 29, nós teremos as celebrações somente à noite. Ou seja, hoje pela manhã foi o último culto pela manhã de 2024, tá certo? E dia 24, véspera de Natal, dia 31, véspera de Ano Novo, essas terças-feiras seguintes não haverá culto, tá bom? No entanto, essa terça-feira será a última do ano e nós iremos fechar assim com muito louvor ao nosso Deus, um culto de ação de graças, com testemunhos. Eu encorajo você a estar aqui para ouvir testemunhos de pessoas que receberam visitação do Senhor, a graça do Senhor de uma forma tremenda. Eu sei que muitas pessoas têm o que testemunhar, mas limitamos para algumas, porque nós não teremos tanto tempo para compartilhar, para a glória do Senhor Jesus, isso de ter tantas pessoas que têm o que dizer, testemunhar da graça, visitação do Senhor no decorrer deste ano. Outro importante recado: nós pedimos para que você já esteja se preparando para a nossa jornada 12x12. Nós vamos começar dia 6 de janeiro, olha a primeira programação já em 2025, dia 6 até o dia 17, estaremos aqui nesses 12 dias, intensificando um tempo de clamor, 12 dias de clamor. Nós iremos cada dia separar um dia de clamar ao Senhor por uma área específica em nossa vida. Eu tenho certeza que será um tempo muito especial. Encorajo você a reservar esses dias para estar aqui conosco. Se você não puder estar conosco aqui por motivo de viagem, acompanhe pela internet, que será transmitido os cultos, tá bom? Mesmo que você esteja passeando, aqui pela cidade ou visitando alguém, venha para o culto assim mesmo. Será um tempo aqui de 30 a 40 minutos, tá certo? Será um momento breve, nós iremos orar, clamar ao Senhor nesses dias, onde nós temos certeza que será uma visitação poderosa do Senhor nesses dias. E 2025 nós cremos que é um ano de mais fervor, de mais resposta, Senhor, para nossas vidas, mais revelação de Deus. Você crê nisso? Revelações do Senhor, mais a presença do Senhor, queridos. Bom, estamos com o coração cheio de expectativa em Deus. Imagina você, os pais, familiares, dessas bênçãos que foram enviadas no final de semana, para passar um tempo com Deus, um tempo de comunhão, e nós queremos recebê-los com uma alegria nessa noite. Quero chamar a igreja a se colocar de
pé, nós iremos celebrar com uma alegria, com louvor ao nosso Deus. Eu chamo você não para assistir, mas para glorificar ao Senhor Jesus, pois Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém, queridos? Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Onde eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu.
Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Espero que vocês estejam bem, porque nós estamos ótimos, não é verdade? Você pode sentar no seu lugar, por gentileza. Antes da gente começar a falar do nosso retiro, do nosso acampamento, nós queremos que você veja um pouquinho com seus próprios olhos. Flames in your eyes, you got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave is empty inside. Ain't no other pull, the greatest miracle of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power, the still towers make a lion look small. You got power to devour any counterfeit roar. Even your tongue is a sword, count up the score. You are the Lord. É isso aí. Você pode ver com seus próprios olhos 2 minutos e meio de muitas coisas que nós vivemos lá naquele lugar para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Eu queria chamar algumas pessoas aqui para... Pastor, acompanha-me por gentileza. Queria chamar alguns abençoados, ungidos do Senhor, para falar um pouquinho desse acampamento, das experiências deles. Nós teremos algum testemunho e depois a gente segue. Eu queria chamar primeiramente a Anne Chagas. Chagazane. A liderança vem junto, isso aí. Deixa Deus te usar, irmã. Boa noite, igreja. Olha, há uns 5 minutos atrás, na verdade até agora eu não sei o que eu vou falar, mas como o tema do nosso acampamento foi Reconnect, eu creio que eu estou conectado com o céu e ele vai me direcionar agora. Mas vamos lá. De começo, eu fiquei bem brava com o Vinícius, porque ele não deixou ir para trabalhar. Mas tudo bem, eu liberei perdão pela sua vida, já vi. Deus te abençoe. Mas assim, a gente, mesmo não sendo do nosso jeito, a gente vai crendo que Deus fará o jeito dele. Então a gente foi, graças a Deus eu tive líderes maravilhosos, meu guarda maravilhoso. E assim, uma coisa que aconteceu naquele lugar, e é fato, e não só para mim, se todos pudessem falar, Deus se manifestou naquele lugar de uma forma única e tremenda. Eu acho que todo mundo foi com uma certa expectativa, mas às vezes limitado por algumas experiências que já tivemos com Deus. Mas lá, Deus quebrou todo o jugo, todo o pecado, toda a corrente que nos mantém presos ao pecado. E fez de nós pessoas livres, filhos e amados do Senhor.
Então, quando cada pastor que ia, cada pessoa que orava, cada pessoa que ministrava, enquanto o próprio quarto se ministrava, a gente conseguia ver Deus nos pequenos detalhes. Dos momentos mais simples, até lavar o banheiro, até os momentos de maior unção, porque não tinha disso de maior unção. Porque estava tão cheio da glória de Deus naquele lugar, que tudo, de coisas simples, como pegar um negocinho do chão. As maiores ministrações que teve foi um tocar tremendo do Senhor. Então, eu creio que se eu pudesse falar sobre cada um, a frase que sairia daquele lugar foi tremendo de forma igual para todos. Deus realiza a sua obra de forma única e exclusiva para cada um. E eu creio que Ele fez isso naquele lugar. Mas o que Ele fez foi novo, foi um tempo novo. E cremos numa geração de adolescentes que adoram o Senhor de todo o coração e alma. E lá tinham adolescentes que verdadeiramente adoravam o Senhor de todo o coração e alma. Então eu creio que os filhos que vocês mandaram, irmãos, tios, quem vocês mandaram, voltam pessoas novas, porque lá houve um encontro verdadeiro. Não foi só uma emoção de 3 dias, de ministrações legais ou brincadeiras bacanas, mas o que aconteceu naquele lugar foi único e tremendo na vida de cada um. Então eu agradeço a toda a equipe da liderança, as tias da cozinha, cadê aquelas bênçãos do Senhor, que fazem o melhor purê de batata do mundo. E agradeço a todos vocês que investiram na vida dos seus filhos para estarem lá. Porque vocês mandaram uma pessoa, uma semente foi jogada e uma semente será colhida futuramente. E do jeito que eles foram, nunca serão iguais. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, não tem como você permanecer do jeito que você estava. Então, cada um dos adolescentes que estiveram lá e encontraram o Senhor, eles encontraram de uma forma única e tremenda. Glória a Deus. Quem está cheio da presença de Deus, dá um glória aí. Aê. O Rocha, cadê o Rocha? Profeta ungido. A paz, irmãos. Nossa, foi os 3 dias, melhores dias do meu ano. Foi esses 3. Claramente a presença do Santo Deus estava lá. Olha, eu vou te falar. Pensei no primeiro dia que não ia ter muita coisa no primeiro dia, porque nós chegou muito de noite. Daí eu pensei que não teria quase nada. Mas olha, a presença do Espírito Santo, da presença do nosso Deus Salvador, caiu naquele lugar. E olha, muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram transformadas, muitas pessoas foram buscando coisas e ganharam. Então olha, eu vou te falar. Cada culto que teve, cada pregação que teve, foi uma bênção na vida de cada pessoa que estava lá. Quem buscou, recebeu. Quem não foi dando de nada, recebeu também. Todo mundo recebeu o Espírito Santo naquele lugar. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. Então, olha, só tem para falar. Se tiver outra oportunidade, leva, não perca. Porque, olha, foi os dias muito bons. E mais virão. Valeu, Rocha. Gente, eu vou dar o meu testemunho aqui agora. E aí vocês confirmam se eu estiver falando verdade. Lá nós testemunhamos 2 milagres no sábado. Nós vimos o paralítico andar. E nós vimos o cego enxergar, não foi? Glória a Deus. Vamos lá, a Fran, cadê a Fran? Fernanda? Errei, o ponto falhou aqui, perdão. Vem, Ferdinanda. Uhul! Boa noite. Quero falar que hoje, com mais leveza no meu coração, eu consigo falar que eu fui uma pessoa transformada. Eu não fui com muita expectativa. Eu não queria ir. Eu falei para os meus pais que eu não queria ir. Aí, chegando lá, eu falei para a Gra que eu também não queria estar lá. E a partir do momento que eu entrei dentro da sexta-feira, dentro daquele lugar, eu senti uma presença tão forte, um abraço tão forte. Eu
precisava muito de uma cura no meu coração. Eu recebi essa cura. Eu precisava liberar perdão para pessoas da minha família. E eu consegui liberar. Eu quero pedir perdão para os meus pais por todas as vezes que eu errei com eles. Eu prometo tentar ser uma pessoa melhor. Tentar não, porque eu vou ser. E eu creio que muitos adolescentes foram tocados, assim como eu fui tocada. Muitos adolescentes foram abraçados e sentiram a presença do Espírito Santo lá, porque Ele estava lá junto com a gente. E a gente tem um Deus gigante. A gente só precisa conversar com Ele e fazer de Ele nosso amigo. Porque Ele está disposto a nos abraçar, Ele está disposto a estar com a gente. Só que muitas das vezes a gente vira as costas para Ele. E Ele não quer isso. Ele quer ser o nosso melhor amigo. É isso. Queridos, isso aqui é um pouco do que a gente viveu lá. A gente queria poder contar tudo. Você pode ter um tempo... Pode não. Tenha um tempo de mesa com seu filho. Deixa ele te contar o que ele viveu nesses dias. Ouça o seu filho. Aprenda com ele. Sinta isso que ele está sentindo. A gente quer respingar isso sobre a sua vida. Mas agora eu queria pedir licença para vocês, que eu preciso fazer algo. Preciso que a equipe suba toda aqui, por gentileza. A equipe de trabalho, líderes, auxiliares, staff, logística. O Wilson Gobato é da nossa equipe. Pode subir lá, Wilson. Vai lá, por favor. Ivan Boiadeiro, Luan Camilo, Pastor Valdemar, Otávio, Diego, todas as áreas, decoração, copa, cozinha, intercessão. Gente, essas pessoas que estão aqui, os líderes, ficaram 24 horas grudados com seu filho. Teve uns aí que até dormiram abraçados, fiquei sabendo. Um dormiu na cama do outro. É tanta unção que a gente não sabe nem o que fazer. Mas eu queria honrar a vida de vocês. O Senhor tem instalado essa cultura da honra no meu coração. E eu preciso honrar a vida de vocês, porque é impossível fazer algo desse tamanho com 62 adolescentes numa chácara em Rolândia, sem que vocês estivessem lá, sem que vocês se dispusessem, pessoal do louvor, pessoal da intercessão, todas as áreas, jejum e oração. E o agir de Deus naquele lugar é consequência da nossa disposição, da disposição do coração de vocês. Eu queria honrar a vida de vocês. Igreja, você pode estender a sua mão? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada vida que se dispôs, saiu da sua casa, deixou o seu trabalho, deixou sua família, deixou os seus filhos, deixou o seu lar. Ô Senhor, nós te agradecemos pela disposição de cada um, Pai. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor conhece o que eles precisam. E eu quero te pedir, ó Pai, para que ainda essa semana eles testemunhem, ó Pai, de uma bênção espiritual do Senhor. Ó Pai, porque todo trabalho não é em vão. Nós cremos em vidas transformadas desses adolescentes. Nós cremos que eles foram usados poderosamente pelo Senhor. E nós clamamos agora pelo Teu renovo, pelo Teu refrigério, pelo Teu descanso, ó Pai. Que eles possam descansar, sabendo que fazendo a Tua obra, o Senhor cuida das nossas coisas, cuida da nossa casa, cuida da nossa empresa, cuida da nossa família. Ó Pai, abençoa a vida de cada um deles. E que eles continuem, ó Pai, com esse coração movido em excelência e dependência do Senhor. E é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Queridos, a última palavra para vocês, staffs. É um privilégio servir ao Senhor com pessoas que amam a Deus. Obrigado por me permitirem fazer parte dessa equipe, por liderar essa equipe. É uma honra, um presente de Deus servir naquele lugar com vocês. E essa galera é top, não é? Fala a verdade. Essa galera não mede esforços. Vocês são bênção.
Deus abençoe vocês. Amém? Pra gente acabar e o pastor não ficar bravo com a gente, porque lá todos os horários são rompidos. Nós queremos apresentar para vocês, nós tivemos um game lá e houveram muitas criatividades. E nós queremos apresentar para vocês o grito de guerra de cada equipe, tá bom? Eu vou começar pelas meninas, rosa, laranja e roxo, beleza? E a gente segue aqui no mesmo ritmo. Vamos lá. Equipe rosa. Justiceiras, sentido. Somos justiceiras, somos justas pela fé. Somos justiceiras, somos justas pela fé. Prontas para o combate e em Jesus firmes de pé. Prontas para o combate e em Jesus firmes de pé. Andando no caminho, não olhamos para trás. Andando no caminho, não olhamos para trás. Não retrocedemos, em Jesus somos capazes. Não retrocedemos, em Jesus somos capazes. Justiceiras! Essa é a equipe rosa. Equipe Manaim agora com o grito de guerra. Vai lá. O Éden. Você vai precisar? Não, vai no gogó? Então vamos lá. Aê, valeu, Éden. Azul. As outras equipes abaixo, então, pra gente saber quem é o azul. Vai lá? Vai no gogó? Então vai no gogó. Aê! Quem quer agora? Quem vai? Vamos EP, vamos EP. Pode. Pode explicar que a nossa equipe era amarela? Pode. Assim, gente, explicando o nosso grito de guerra, nossa equipe é amarela. Gente, só para explicar o nosso grito de guerra, nossa equipe era da cor amarela, tá bom? Vai, ó. 1, 2, 3 e... Sou um crentinho amarelinho, tô em jejum e oração, quando eu vou para o monte, sinto a presença e entrega adoração. Ele acende as brasas do meu coração, eu não tenho medo do inimigo, não. Ele acende as brasas do meu coração, e eu não tenho medo do inimigo, não! Gente, se vocês acham que essa equipe foi criativa, aguardem. Você quer explicar o nome primeiro? Por favor, então. Boa noite, primeiramente, né? A gente pegou a equipe verde, né? Então, daí a gente linkou verde, pá, a gente não é dessa terra, a gente é do céu. A gente falou, o que não é dessa terra? O pessoal fala que é do céu. Extraterrestre, né? Então a gente jogou extraterrestre de Cristo, né? É o nome da equipe. Agora vamos pro grito de guerra, né? Extraterrestres
Não somos da terra, somos do céu. Não somos da terra, somos do céu. Nossa pátria é Cristo, Deus é fiel. Nossa pátria é Cristo, Deus é fiel. Avante extraterrestre, sem medo ou temor. Avante extraterrestre, sem medo ou temor. Pois em Cristo somos mais que vencedor. Pois em Cristo somos mais que vencedor. O mundo é passageiro, mas o céu é real. O mundo é passageiro, mas o céu é real. Somos filhos do Altíssimo, Deus é nosso lar. Somos filhos do Altíssimo, Deus é nosso lar. Agora todo mundo, extraterrestres. Gente, adolescente é criatividade pura. Se você estiver na sua casa, seu filho tomar banho e começar a imitar um extraterrestre, não se assuste. Tá tudo certo, tá bom? Mas é isso. Pessoal, esse tempo foi uma bênção. Nós agradecemos você, pai, que confiou o seu filho nas mãos dessa equipe maravilhosa. Mas você também tem responsabilidade de continuar nutrindo isso no coração do seu filho. Ajude ele nesse processo, se manter firme, seja bênção na vida do seu filho. Amém? Nós iremos cantar uma canção agora de adoração ao Senhor. E você pode vir receber o seu filho aqui à frente, dar um abraço nele. Tem muitas mamães com saudade aí, preocupadas. Tá todo mundo vivo, todo mundo bem. E todo mundo cheio da presença de Deus, né? Glória a Deus. Então, enquanto nós cantarmos esse louvor, você pode ficar de pé por gentileza. E você pode receber o seu filho assim que possível. endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que me virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, direitando as soberano.
Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Vamos continuar honrando a presença do Senhor neste lugar, queridos. E nessa hora nós queremos também dar oportunidade para você que deseja ofertar o seu louvor financeiro ao Senhor. Seja o seu dízimo, sua oferta. Você que está aqui pela primeira vez, não se constranja. Essa é uma prática que nós fazemos. Mas se você sentir no seu coração e desejar participar, faça isso com uma alegria. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E também, papais, fiquem atentos que logo em seguida teremos aqui a nossa equipe da Rede Kids com as plaquinhas indicando as idades para que as crianças elas possam continuar sendo ministradas também. Deus abençoe, queridos. Vamos declarar que Ele virá. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Quero te convidar a orar junto comigo. Realmente nesse período nós gastamos a voz, inclusive. Já está bem no finalzinho, está na última gota. Por isso eu quero usar esse tempo para que nós possamos orar juntos antes da palavra. E o que o Senhor fez na vida daqueles adolescentes foi extraordinário. Porque muitos deles lá cantaram essa canção dizendo que é dele, por ele e para ele que eu estou gastando a minha vida. E eles se comprometeram com essa missão de gastar as suas vidas, de considerar o Senhor como o primeiro na vida deles. E como é difícil fazer isso, principalmente na adolescência, onde existem tantas coisas sendo ofertadas, onde existem tantas emoções a serem compreendidas, onde existem tantos impulsos a serem refreados, e os seus filhos, seus parentes, sobrinhos, netos disseram naquele lugar: é dele, por ele e para ele que eu estou gastando a minha vida. E eles disseram que estão capazes, porque serão capacitados pelo Espírito Santo a renunciar a diversas coisas. Por isso, antes de passar a mensagem para o pastor, eu quero te convidar a ser o intercessor deles nessa noite. Porque não basta apenas líderes e ministérios para interceder, mas você precisa interceder pelo seu filho, você precisa interceder pela sua filha, você precisa colocar no altar da sua família. Se você estiver perto, dá um abraço. Se você estiver perto, coloque a mão. Se você estiver perto aí do seu filho, e você tem essa autoridade nesse momento para orar pela vida dele, para que ele possa continuar essa obra. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ore por ele agora. Senhor Jesus, nós entregamos, consagramos esses adolescentes a Ti, Jesus. Foram 3 dias tão intensos, Pai, tão maravilhosos, onde o Senhor derramou unção, poder, cura, libertação, palavra. E eles voltaram tão diferentes, Pai. Quando nós olhamos nos olhos deles, depois desses 3 dias, nós vemos uma presença tão grande, Pai. Uma unção tão grande, um derramar tão tremendo, Pai.
Isso não pode ficar assim. Nós temos que cuidar desses adolescentes. Capacita esses pais, capacita, Senhor, essas famílias a compreender que seus filhos são chamados, são separados para viver uma vida santa, uma vida no altar, uma vida cheia do Espírito, uma vida de bondade, de misericórdia, de singeleza, de coração, de entrega. Não voltam filhos perfeitos nos atos, filhos completos no seu entendimento das coisas, mas voltam filhos quebrantados, voltam filhos do altar, que se ajoelham diante de Deus e dizem: Senhor, sozinho eu não consigo, me ajude. E que eles sejam esses sacerdotes no seu lar, debaixo da autoridade dos seus pais, que serão também sacerdotes superiores. Que em nome de Jesus nós possamos ver as vidas sendo frutificadas através desses adolescentes. Vamos declarar a última vez: é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda Ele em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Vou tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Quero chamar você que está seu coração para ouvirmos um recado da parte de Deus, uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Eu sei que nosso coração está transbordando pelos testemunhos, de ver a face dessa geração, desses adolescentes, jovens, que estão transbordando o amor de Cristo, a presença de Deus, tiveram experiências marcantes com o Senhor, nós ouvimos e sabemos disso, mas nós cremos que essa experiência é para impactar e reverter até mesmo um estilo de vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos meus. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre caminhos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma passagem no livro de Daniel, no capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Daniel no capítulo 6, e nós iremos falar nessa noite, com a graça do Pai, sobre o caminho da fidelidade. O caminho da fidelidade. Domingo passado nós compreendemos a mensagem do Senhor que a caminhada de um cristão é um caminho sem volta, porque se houver uma desistência ou aqueles que se dispersam, nunca será bom, nunca será um bom testemunho quando perdemos nossos olhos de Cristo ou por algum motivo vem nos afastar. É um caminho sem volta. E nós não queremos voltar atrás, nós queremos manter os nossos olhos em Cristo. Mas a caminhada que nós estamos cada dia nessa jornada, irmãos meus, sem dúvida, é um caminho que requer fidelidade. E este texto nos traz uma introdução muito clara, o que é a vida de um servo de Deus que decide ser fiel. Daniel, sem dúvida, foi um homem que decidiu ser fiel em meio à sua geração. Ele estava como escravo, não estava na sua cidade, não estava em Jerusalém, ele estava na Babilônia. Lá ele se teve que adaptar com outras línguas, teve que aderir a algumas culturas, mas sem romper os princípios, os mandamentos, sem comprometer o seu relacionamento com Deus. Foi um homem que transmitiu muita confiança. Já estava sendo a 4ª transição do governo e ele se manteve como um conselheiro, como um governador fiel, ao ponto que todos aqueles que estavam no poder queriam ele do lado. Alguém que realmente transmitiu uma grande confiança. Nessa altura, no capítulo 6, Daniel já estava com seus 80 anos. No entanto, seu coração transmitia uma fidelidade imensa ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento, queridos?
temos certeza que o Senhor falará tremendamente no nome de Jesus. Assim diz o texto sagrado. Dário decidiu construir 120 sátrapas para administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar este pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nem erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, porque a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel,
servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Então respondeu, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Amém, meus irmãos? Espírito Santo, abra nosso entendimento para que possamos compreender Tua palavra. Nós lemos, ouvimos, mas precisamos de revelação. Precisamos que a Tua palavra ela venha ser imprimida em nossa mente, em nosso coração, trazendo vida, trazendo temor, trazendo unção e graça. É que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, este homem, sem dúvida, foi temente a Deus. A sua história é muito conhecida, as crianças que o digam. É uma das histórias que nós ficamos fascinados de ouvir que Daniel foi lançado na cova dos leões. E é tremendo entender das lições que há nessa passagem bíblica. Não é somente uma história admirada para a gente ficar realmente maravilhados, mas é entender o que Deus quer nos ensinar através daqueles que se dispõem a ser fiel. Quando olhamos os primeiros versículos, há algo muito interessante que diz que Daniel, ele se destacou entre os presidentes. Como nós havíamos falado, ele já estava na 4ª gestão em que ele estava numa posição importante de governo. Em todas o governo ele se destacava. Por 2 motivos que Daniel se destacava. Eu quero antes dizer que Daniel era um homem semelhante, sujeito aos meus sentimentos que eu e você. E 2 coisas que moveu este homem a se destacar, não foi pela sua posição, mas saiba, 2 coisas que eu creio que isso tem poder de transformar na vida de qualquer pessoa. O que fez Daniel se destacar, meus irmãos, foi exatamente porque nele havia um espírito excelente. Um espírito excelente. Ou seja, tudo que vinha nas suas mãos, ele fazia com zelo, com maestria. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Ele fazia com excelência. Havia nele um espírito excelente. Alguém que ofertava o seu serviço em culto a Deus. Tudo que vinha nas mãos dele para fazer, ele fazia com zelo. E outra coisa que certamente o fez ele se destacar, além de um espírito excelente, é porque ele era fiel. Ao ponto que aquelas pessoas movidas por inveja, por tentar até mesmo removê-lo da posição, não encontrou nele sequer alguma culpa, algum erro. Ao verificar, não encontrava no currículo dele nenhuma falta. Ele não burlava as leis, não tinha atraso no seu trabalho, ele era um bom administrador, ele era fiel nos negócios, ele prestava conta com transparência, ele não burlava atestado médico, ele não tinha nada culpa. E isso fez que ele se destacasse mais e mais pelo seu zelo com Deus e também por ser alguém que era tão fiel, ao ponto que ninguém encontrava culpa alguma sobre ele. Eu pergunto, irmãos, se nós como servos de Deus nos destacamos em nossa sociedade. E se destacar não é pela posição, não se trata também em negócios dessa vida, não se trata onde nós moramos, o que possuímos, os bens materiais, nada disso. A questão que nós devemos destacar como servos de Deus, como pessoas de Deus, é alguém que é movido por um espírito excelente e por alguém que é fiel a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ao ponto que estes homens procuraram algo para culpar ele e não encontraram. E eles tiveram uma inspiração que veio de lá do quinto dos infernos. Eles tiveram assim: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. A não ser que levantemos
uma lei que possa conflitar, que possa levar ele contra o próprio Deus a quem ele adora. Olha que mente maquiavélica, olha que pensamentos que veio para tentar achar em Daniel alguma culpa. Ou seja, só a maneira que levará este homem a tropeçar é algo que possa levar ele contra o próprio Deus dele. Ou seja, existe uma fonte em Daniel que faz ele ser tão excelente, tão íntegro. O que faz ele ser diferente, senão o seu relacionamento com Deus? Vamos tentar atacar a fonte, porque se afetar a fonte, logo ele vai ser um homem normal, como qualquer outro. Ou seja, o que mantém ele ser fiel é por conta do seu relacionamento com Deus. Ele ouve Deus, ele se lembra de Deus, ele aplica a adoração a Deus em tudo que ele coloca as mãos. O estilo de vida dele é adorar a Deus. Interessante, irmãos, o que nos faz realmente a diferença na nossa vida, com certeza, é a nossa comunhão plena com Deus. E olha que decreto que o rei, sem saber o que estava fazendo, isso por conta destes homens que estavam tentando achar uma culpa a Daniel, durante 30 dias ninguém iria clamar a nenhum Deus, a ninguém, a não ser o rei. 30 dias sem oração. Pergunto com muito amor, meus irmãos, sim, em nosso país isso está longe de acontecer, mas se houvesse uma lei, um decreto, em que impedisse eu e você de orarmos a Deus, eu pergunto, quantos sentiriam falta disso? É com tristeza que eu afirmo que muitas pessoas, eu não falo somente aqui em nosso meio, eu me refiro à igreja brasileira, eu acredito que muitas pessoas não sentiriam falta. 30 dias sem oração, tudo bem. Agora sabe de uma coisa, meus irmãos? O que fazia Daniel ser o que ele era, sem dúvida, era o seu relacionamento com Deus através da oração. Para mim, Daniel, o seu estilo de vida, ao qual era tão compromissado, era um homem muito ocupado. Para mim, ele nos denuncia. O estilo de vida de adoração dele nos denuncia quando nós afirmamos que nosso dia é tão corrido, a nossa vida é tão corrida, temos tanta coisa e não temos tempo para orar. Daniel, ele tinha tanta coisa para fazer, e mesmo assim ele dobrava, ele se curvava diante de Deus e orava 3 vezes ao dia. Eu acredito que ele era tão ocupado quanto nós, que classificamos que somos realmente muito ocupados. Sabe, meus irmãos, eu creio que nenhuma ocupação deve roubar nosso tempo com o Senhor. 30 dias sem oração. Sem dúvida, Daniel, ele deixaria de ser fiel, a sua prática de vida seria outra. Porque o que faz uma pessoa ser paciente é a presença de Deus, o que faz ela ser longânima, ter domínio próprio, isso é fruto do Espírito de Deus. O que faz ela ser uma agente de bênção, onde ela estiver, sem dúvida, isso é reflexo da sua vida com Deus. Você sentiria falta, meu precioso irmão? Porque sabe de uma coisa, se você ficar um dia sem contato com Deus, sem um devocional, sem a palavra, você vai perceber. Se você ficar 2 dias, a sua família vai perceber. Se você ficar 3 dias sem buscar a Deus, sem debruçar seu coração na palavra e ouvir e meditar na palavra do Senhor, todas as pessoas à sua volta vão perceber que algo está diferente em você. 3 dias sem buscar a Deus, sem ouvir a voz do Senhor, sem uma convicção dele em nós, irmãos, nós iremos nos tornar até mesmo pessoas irreconhecíveis. Por isso, quando percebemos que alguém está um declínio na sua fé, pode se perguntar como anda a sua vida de oração. Como anda a sua vida com Deus? Porque, irmãos, eu creio que isso vai comprometer também a nossa fidelidade ao Senhor, se negligenciarmos nossa vida diária com Ele. E nos chama bastante atenção quando olhamos para o Salmo 119, inspirado pelo salmista, verso 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Significa que a fidelidade é uma questão de escolha. Fidelidade, irmãos, não é uma unção que você recebe,
uma imposição de mão por meio de um ungido de Deus, por presbíteros, pelo pastor, e diz: seja agora uma pessoa fiel. Receba a unção da fidelidade. Não, fidelidade é uma escolha. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Eu decidi seguir os teus juízos. Irmãos, todos os dias nós somos desafiados se iremos escolher a ser fiel ao Senhor ou não. Escolhi o caminho da fidelidade. E essa passagem nos ensina algumas lições tremendas que eu creio que o Senhor deseja comunicar para mim e para você nessa noite. A primeira coisa, meus irmãos, se trata-se de uma escolha. A fidelidade significa que quem escolhe ser fiel rejeita a racionalização. Eu vou explicar isso melhor. Como assim, pastor? Quem decide ser fiel ao Senhor, ele tem que lutar, rejeitar a racionalização? Sim. Sabia que nós mesmos levantamos nossos próprios argumentos para quebrar uma aliança com Deus? Nós mesmos tentamos, de uma forma racional, encontrar uma brecha para dizer: olha, eu pequei, mas eu tenho uma justificativa. Eu fui infiel, mas eu tenho uma justificativa. Isso é racionalização. Daniel poderia muito bem disfarçar. Quando soube desse decreto, e quando entendemos sobre a importância disso, meus irmãos, como que é sério a racionalização, porque ela abre uma porta à permissividade. Como nós acabamos nos permitindo coisas em nossas vidas pela racionalização. E me levou a palavra a refletir em algumas passagens em que homens foram homens de Deus, mas que por um momento desviaram os seus olhares da presença do Senhor por conta da sua maneira de pensar. A racionalização. Você vai ler na palavra vários exemplos em que homens diziam assim: eu pensava. Por exemplo, você vai ver em Gênesis capítulo 19, o momento em que Abraão, ele conta uma história, para não contar a verdade. Ele diz que Sara, sua esposa, era sua irmã. Ao descer ao Egito, e aqueles homens logo, já que a sua irmã, eles quis assumir ela como esposa, e começou a vir consequência séria, porque ela era casada. Eles não sabiam, porém Abraão não foi sincero e transparente. E quando foi confrontado Abraão, porque ele fez isso, ele disse: eu pensava que neste lugar não havia pessoas tementes a Deus, e se eu falasse que eu era marido dela, iriam me matar. Por isso que eu estou contando que eu sou irmão dela, ainda que parcialmente que fosse, mas não foi transparente. O que levou ele a não ser transparente foi o quê? Racionalização. Eu pensava. Você lembra do caso também de Naamã, no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 11, quando por pouco ele perde a oportunidade de ser curado da lepra, porque a forma que o profeta revelou da parte de Deus qual seria o meio para ser curado, ele disse: eu pensava que o profeta sairia da casa dele, iria impor as mãos sobre o leproso, invocaria o nome do seu Deus e ficaria curado. Eu pensava, irmãos, muitas vezes nós pecamos contra Deus, porque nós muitas vezes temos nossa racionalização de uma maneira em que achamos que é Deus falando. Eu pensava, eu senti, eu pensei, veio na minha cabeça, eu fiz. Mas por que você não consultou a Deus? E muitas vezes, irmãos, o pior engano é chamarmos ou titular isso como Deus falando. Racionalização, irmãos. Mas espera lá, como foi Deus falando algo que levou você a quebrar uma aliança com Ele mesmo? Algo contra a própria palavra dEle? Racionalização, irmãos. E realmente quem deseja ser fiel ao Senhor tem que rejeitar a racionalização. É uma maneira de dizer: Senhor, não é minha vontade, não é segundo os meus pensamentos, mas sim, eu quero ser fiel ao Senhor, não importa o que seja. Porque saiba de uma coisa, meus irmãos, como muitas vezes nós nos permitimos
abrir algumas exceções. Ser fiel ao Senhor, irmãos, é 100% em qualquer lugar. Um homem ou uma mulher que rompe uma aliança conjugal, que faz isso pelo menos uma vez por ano, é tão culpado quanto aquele que faz isso todos os dias. É fiel ao Senhor, irmãos. É ser fiel, o Senhor nos chama para ser fiel a Ele. Tanto é que quem escolhe ser fiel, rejeita a ocultação. Daniel, quando soube disso, ele foi para a casa dele e abriu as janelas em direção a Jerusalém, embora não havia sacerdote, não havia mais templo. Mas era um local de adoração, onde ele invocava o nome de Deus e ali adorava. E Daniel, ele abriu as janelas, ele não sequer fechou as janelas. Realmente ele poderia ter fechado as janelas para se ocultar. Não, ou seja, eu não tenho que me envergonhar do meu Deus. Ser fiel ao Senhor, irmãos meus, o caminho da fidelidade, nós precisamos assumir um posicionamento, uma coragem de não ocultar a nossa fé, de não ter vergonha de dizer que nós servimos a Deus, de não ter vergonha, queridos, da nossa fé, não ter vergonha, afirmarmos realmente que a nossa fé está nele e que somos de Jesus, que não temos o porquê de ter vergonha. Daniel poderia ter fechado a janela. Interessante que o mestre nos ensina a fechar a porta, entra no seu quarto e ora em secreto, que o Pai te vê ali em secreto, te recompensará. Mas a janela é interessante. É uma maneira também de você se expor à sua fé. Você ora, você clama ao Senhor. Eu creio, irmãos e irmãos, que quando nós temos uma vida na presença do Senhor, nós precisamos ser sinceramente corajosos, não ter vergonha, independente de qualquer pessoa que seja, mas afirmarmos nossa fidelidade ao Senhor. Sabe de uma coisa, meus irmãos, fiel que é fiel ao Senhor de verdade, não se esconde e nem se encolhe. Quem é fiel ao Senhor não se esconde. Lembro-me, nos meus primeiros passos na fé, eu tinha muita vergonha de andar com uma Bíblia na rua. Isso porque a minha vida sem Cristo, muitas coisas ainda me levou a ter vergonha. E parecia que eu era aquele cristão 007. Eu abria o portão de casa, dava uma olhada para um lado, para o outro. Quando via meus amigos na rua, eu aí com a Bíblia correndo para pegar o ônibus na esquina que me levava à igreja. Com vergonha. Mas quando o Senhor me levou a encontrar, ou ter um encontro genuíno com Ele, meus irmãos, que isso, tem vergonha de quem? Vergonha do quê? O Senhor não se envergonhou de mim, como eu posso ter vergonha dEle? E é claro, você passa agora a andar na presença do Senhor, não tem por que você ficar com vergonha. E quando você anda com uma Bíblia na rua, ou vem para a igreja, você já está deixando uma mensagem para a cidade. Quando você anda com uma Bíblia, você está mostrando para as pessoas, olha, existe um caminho, eu estou indo para lá. Existe um caminho, eu estou indo para lá, e venha você também. Não ter vergonha, irmãos. Abrir as janelas. Expor a nossa vida com Deus. Terceira e última lição nos ensina, meus irmãos, quem escolhe ser fiel, rejeita a dissimulação. Daniel, tudo bem, poderia fechar a janela, mas assim ele não fez. Mas também ele poderia disfarçar que estava fazendo outra coisa, menos oração ao ser confrontado. Não, porque realmente tratava-se de um homem fiel. Daniel poderia fingir que não estava orando, mas ele estava realmente orando, não negou isso. Ele continuou fazendo o que ele fazia todos os dias. Sabe, meus irmãos, mesmo que muda as circunstâncias, nossa vida com Deus continua a mesma. Porque muitas vezes nossa vida com o Senhor, ela vagueia muito, ela oscila muito, é pela circunstância. Se está favoravelmente bem, parece que nós temos muito mais facilidade em declarar Deus é bom e sorrir para todo mundo. Mas dependendo das circunstâncias, ainda que não sejamos sorrindo, contente, não seja motivo para se alegrar, mas parece que fechamos nosso coração com Deus. Fechamos nosso coração a Ele. E neste momento, em qualquer circunstância, a rotina
de Daniel com Deus não mudou, ainda que ele estava ciente de que viria uma consequência muito grande, mas eu creio que ele ensina algo para mim e para você. Não há consequência por você ser fiel ao Senhor, a consequência é por deixar de ser fiel ao Senhor. Sofrer por ser fiel ao Senhor, isso é mérito, isso é motivo de você engrandecer o nome do Senhor por isso, como o apóstolo Paulo via sentido de glorificar a Deus no sofrimento. Ele via que para ele, olha, que motivo de exaltar a Deus no sofrimento, quando perseguido, quando anulado. Eles encontravam nisso um motivo de se alegrar, saber que estavam sendo perseguidos por honrar a Deus. A verdade é, meus irmãos, fé que é uma fé genuína, é explícito e realmente descancaradamente fiel. Descancaradamente fiel, em qualquer lugar, onde você colocar a planta dos pés, realmente quem deseja ser fiel ao Senhor e ser fiel a Deus, lembre-se que é uma escolha. Tantos lugares, meus irmãos, temos colocado a planta dos nossos pés no decorrer deste ano, nesses dias principalmente, em que há tantos lugares que nos convidam. A questão é, você tem lembrado de ser fiel ao Senhor? Lembre de ser fiel ao Senhor, de honrar a Deus, porque o seu compromisso deve ser com Ele, é com o Senhor. Saiba de uma coisa, meus irmãos, uma coisa que eu preciso ser sincero, e a palavra de Deus assim deixa bem claro para mim e para você. Pelo fato de sermos fiéis ao Senhor, isso não significa que não teremos perseguição, ao contrário disso. Sabe por quê, meus irmãos? Que a perseguição é uma evidência da fidelidade ao Senhor. Ser perseguidos é uma evidência de fidelidade ao Senhor. Todos aqueles que desejam piedosamente servir a Cristo serão perseguidos. Perseguidos. Porque realmente a vida dele constrange, onde o ímpio prevalece, onde há coisas que não edificam, a vida dele de respeito, de testemunho, constrange. Ele não é um chato, só que ele acaba ali com o ambiente porque não tem mais lugar para maledicência, porque quando chega uma pessoa de respeito, que honra a Deus e respeita as pessoas, realmente, onde ele coloca a planta dos pés, ele faz a diferença. A perseguição é uma evidência, irmãos. Às vezes nós queremos a seguinte: eu vou ser fiel ao Senhor, não vou ser perseguido, não vou sofrer alguma anulação, algo do tipo. Não, ao contrário. A perseguição é uma evidência da fidelidade ao Senhor. Ainda que a maioria diga que não, ainda que a maioria poderia enxergar uma oportunidade de se promover de uma forma desonesta, injusta, mas o seu coração com Deus, a sua fidelidade ao Senhor, irmãos, isso não permite. Daniel não se envergonhou, independente do que estava por vir, e sabemos bem da história. A história é tremenda. Daniel foi lançado na cova dos leões, e Deus enviou um anjo lá para livrá-lo. É tremendo, irmãos, me faz lembrar que Deus ele tem poder tanto para nos livrar da cova dos leões, como também na cova dos leões. Deus pode nos livrar, irmãos, de tribulações, mas também Deus pode nos livrar nas tribulações da nossa vida. Nós recebemos livramentos do Senhor nesses dias, neste ano, eu creio nisso, mas talvez hoje você precise enxergar o cuidado de Deus na sua vida, ainda que você esteja na tribulação, ainda que seja cercado por situações que está tentando levar você a negar a sua fé em Cristo, com falsos testemunhos. Sabe de uma coisa importante, meus irmãos? Eu quero que você grave isso no seu coração. Quem quer ser fiel a Deus, a qualquer custo, olha, eu quero ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Sabe de uma coisa? Qual é o caminho? Tem que fazer escolhas difíceis. Todos os dias, fazer escolhas difíceis. Quem deseja verdadeiramente ser fiel ao Senhor, tem que fazer escolhas difíceis todos os dias. Ontem foi uma escolha muito difícil, negar a si próprio, sua própria vontade, em que a carne reclamou direito,
em que a carne queria pecar e você se conteve e venceu ontem, mas hoje é mais um leão e assim seguirá nossos dias, nossa vida. É cada dia, meus irmãos, se desejamos ser fiéis ao Senhor, ser fiel a Deus, a qualquer custo, tem que estar ciente disso, fazer escolhas difíceis, todos os dias. Todos os dias é necessário tomar decisões difíceis, ser fiel a uma aliança com Deus, ser fiel a uma aliança no casamento, ser fiel aos seus filhos, ser fiel aos seus pais, ser fiéis a uma liderança, ser fiel à palavra de Deus, irmãos, como isso requer tomar decisões difíceis. Racionalização, eu preciso vencer isso, pois a minha mente quase que eu fui traído pelos pensamentos. Aí de repente somos lembrados pelo temor de Deus, pela presença dEle, aí eu escolho ser fiel. Em meio a tantas influências, jovens, adolescentes, adultos, tantas influências, você tem a oportunidade, você escolhe ser fiel. Você tem que tomar uma decisão. Sai daqui nessa noite, olha, eu escolho ser fiel, Senhor. Honrar a Deus requer decisões difíceis todos os dias. Todos os dias. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mas você vai deparar com um conflito ou alguma crise interna, porque você agora tem que tomar uma decisão difícil. O Senhor trouxe ao meu coração nessa noite de orar por você, que deseja ser fiel a Deus, e para isso tem um preço. O preço de ser fiel ao Senhor. Qual é o preço de ser fiel a Deus? Qual é o preço de ser fiel à palavra de Deus? Tomar decisões difíceis. Tomar uma decisão difícil. Talvez é romper com aquilo que Deus não disse amém. É romper com aquilo em que Deus não testificou. Difícil, hein? Caminho estreito, precioso. Eu quero concluir com o Salmo 101, versículo 6. Olha a palavra do Senhor que diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse me servirá. Quem? Quem anda em reto caminho. Aquele que é fiel ao Senhor. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Eles procuram os fiéis. E sabe, meus irmãos, eu oro para que meu coração se converta a essa palavra. Que os meus anseios se convertam a isso. E eu acredito que um homem se revela a sua fidelidade ao Senhor nos bastidores da vida, é onde não tem ninguém. Assim também uma mulher temente a Deus, fiel ao Senhor, se revela onde ninguém vê. Mas seu coração está centralizado em Cristo. A sua mente está cativa à palavra de Deus. O caminho da fidelidade, irmãos, você quer fazer decisões ou tomar decisões difíceis, é continuar sendo fiel ao Senhor na oração, mesmo que tudo não esteja bem, ou sendo até ameaçado a sua vida. No fim de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Aqueles homens, autoridades, alguns destes foram lançados na cova dos leões, no lugar de Daniel. O nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. Então, antes de qualquer coisa, ao ser fiel ao Senhor, lembre-se de algo, onde o nome do Senhor será glorificado nisso. Antes de tomar uma decisão, pense e pergunte: e a honra de Deus? E a honra de Cristo, a quem eu sirvo? Como ficará o nome do Senhor? Pense nisso. E assim, toma a sua decisão, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor, irmãos meus. Enquanto nossos irmãos, servos de louvor, vão se posicionando aqui,
Eu quero nessa noite orar pela sua vida. Você que está decidido, ou no seu coração queimou seu coração. Olha, preciso ser fiel ao meu Deus, ser fiel ao meu Senhor. Eu preciso ser fiel à minha casa, ser fiel a essa igreja, fiel a Cristo, fiel ao Senhor. É uma decisão difícil, mas saiba de uma coisa: o que não faltará da parte de Deus são recursos, graça, unção, encorajamento, a bênção dele sobre aquele que decide fazer a sua vontade. Todo aquele que se dispõe a fazer a vontade do Senhor precisa saber de uma coisa: você não vai sozinho. O Senhor está te encorajando a você fazer isso. Se Deus está te encorajando a fazer a vontade dele, com certeza você não vai ser desamparado. E ainda que você vá com lágrimas, mas você voltará com júbilo, trazendo os feixes dessa colheita de obediência ao Senhor, de exaltar o nome dEle, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nessa noite por você, querido, minha querida irmã, que está decidido, decidida no seu coração a ser fiel ao Senhor. Mas lembre-se disso, o preço é tomar decisões difíceis todos os dias. Qual é a decisão difícil de hoje? Para honrar o Senhor, se coloque em oração agora na presença do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, se coloque em oração. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, coloque diante do Senhor. Essa decisão vem primeiramente de uma oração com Deus, em nome de Jesus. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão.
sempre, Senhor. Bendizemos o Teu nome, a Ti, ó Deus Altíssimo. E se nas Suas mãos, igreja, que o Espírito Santo te encoraje a tomar decisões difíceis. Por ser fiel ao Senhor, tem um preço, mais vale do que custa. Honrar ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Que o Senhor guie o teu coração pelo temor dEle. Todo embaraço, que haja uma direção clara do Senhor sobre a tua vida. Que as decisões que há de exigir de você amanhã, que o Senhor te dê sabedoria, direção e graça. Que você receba um santo desconforto do Espírito Santo, ouvindo a voz dEle dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Que o Senhor seja contigo no seu levantar, no seu deitar. Que o Senhor te guie em passos verdejantes. Que toda ação do inimigo contra a sua vida não prevalecerá em nome de Jesus. Declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tudo que leva o seu nome, sobrenome, declaramos em nome de Jesus, seja abençoado. Que o Espírito do Senhor venha guiá-lo a toda a verdade, e que traga ao seu coração, à sua mente, as palavras do Senhor. Sim, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e plena comunhão do Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos em paz. Vamos ser tranquilos. Muita tranquilidade lá fora. Que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Vamos na paz, queridos.